Estamos de volta aí então, pessoal, para mais um vídeo do canal A Vida, o Universo e tudo mais. Eu tinha prometido vinheta, mas fica para um próximo. Essa semana não está sendo muito fácil, estou com a garganta ainda meio ferrada, mas vamos nessa, né? Não dá para parar, a última semaninha de aula antes das férias. Nada como uma agradável inflamação de garganta. Agora, ainda mais agradável é a notícia que recebemos ontem sobre a aprovação da PEC do fim do mundo, como vem sendo chamada aí, ou a PEC 55, aprovada pelo nosso Senado, depois da aprovação na Câmara dos Deputados, e que surge aí como a solução desse governo golpista de Michel Temer, que jamais teria sido eleito se tivesse trazido para as eleições a proposta, né, que vem agora a ser otorgada a partir desse pacote, né, dessa emenda constitucional conhecida pela PEC 55, e é sobre isso que eu pretendo falar um pouco hoje, para deixar algumas questões, algumas reflexões para que vocês possam ir atrás de dados e possam depois tirar as próprias conclusões sobre a necessidade e a eficiência desse ajuste trazido por esse projeto de emenda constitucional que deve virar lei ainda essa semana. Bom, antes de falar da PEC em si, é necessário reconhecer que o nosso país vive uma crise econômica bastante grave. Isso, obviamente, não se deve ao que está acontecendo no Brasil esse ano, ou no ano passado, ou nos últimos 5 ou nos últimos 10 anos. A perspectiva histórica nesse sentido nos obriga a remontar uma linha do tempo um pouco mais ampla. E a gente não precisa nem voltar na época do Brasil colônia, na época da escravidão, na época em que o nosso país cumpria uma função colonial que nos trouxe, nos legou o subdesenvolvimento com a invasão dos importados na época de Juscelino. A gente não precisa voltar nem tanto assim no tempo, a gente pode voltar pela época, por exemplo, do governo da ditadura militar e falar um pouco sobre o custo que o milagre econômico trouxe ao Brasil. Além da abertura gigantesca do país às grandes empresas transnacionais, que até hoje são monopólios em setores estratégicos, indústria automobilística, farmacêutica, de eletrônicos, de softwares, enfim. É também necessário dizer que esse milagre econômico, né, foi acompanhado de um crescimento exorbitante das taxas na época do Brasil, que se tornaram as taxas de hiperinflação. O país trocou de moeda diversas vezes nessa época para tentar se reacomodar, mas a verdade é que todas as manobras que tentavam sanar esse rombo crescente no país acabaram sendo de alguma maneira solucionadas bem provisoriamente, aquela história de tapar o sol com a peneira, através de dívidas cada vez maiores contraídas pelo governo federal junto ao Banco Mundial, o BM, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Não foi só o Brasil que passou por esse tipo de situação. Lembrem, por exemplo, do projeto de reconstrução, né, pós-Segunda Guerra Mundial, da própria Europa, através de projetos como o Plano Marshall. E o Brasil vai ter o seu processo de industrialização tardia financiado desde esse período por grandes e profundos empréstimos, praticamente impagáveis, adquiridos pelo nosso governo federal, especialmente na época da ditadura militar e de maneira recorrente durante a década de 90, o governo dos dois Fernandos, o Collor e o Fernando Henrique Cardoso, né, por muito mais tempo o Fernando Henrique Cardoso governou e sempre foi um grande entusiasta dessa política de enormes empréstimos para manter as contas do país saudáveis. O governo Lula evidentemente merece críticas, apesar de ter trazido a população para a linha do consumo, isso não veio de graça. O ganho social do país na esfera do ingresso da população de menor poder aquisitivo à esfera do consumo, ele só foi permitido, só foi possível graças a uma política bastante complicada, bastante falha do endividamento. É só ver hoje em dia quem possui financiamento de casa, quem possui financiamento de automóvel, quem possui compras parceladas, que tem cheque rotativo, juros lá do cheque especial. Você não está necessariamente se inserindo dentro da esfera de consumo, você está se endividando pra caramba. E o que de fato você possui? O que de fato é seu, que não está alienado porque tem parcelas pendentes ali no banco? Tudo isso causa, quando a gente pensa num país do tamanho do Brasil, ainda mais marcado por contrastes sociais muito profundos, os problemas que se intensificaram nos últimos anos, ainda mais com a grave pressão dos países hegemônicos, especialmente Estados Unidos e países da União Europeia, uma vez que a crise também chegou lá.
A partir da crise imobiliária estadunidense, em 2008, e depois a crise na União Europeia, que se agrava a partir de 2010, os países com menor poder político acabaram sendo cobrados para que pagassem para os grandes credores internacionais aquilo que deviam. E aí começou-se a falar muito sobre esse reajuste de contas. É necessário primeiro entender que essa PEC 55, que estipula tetos, ela vai afetar todas as áreas que envolvem serviços públicos no país, inclusive aqueles serviços considerados direitos sociais garantidos pela Constituição Federal a todo cidadão e a toda cidadã do Brasil, especialmente no que diz respeito à educação e à saúde, áreas aí que teoricamente oneram a folha de pagamento. Quando a gente fala disso, não dá para deixar de citar que cerca de 40% do PIB do nosso país, quase metade de toda a grana produzida dentro do território nacional, é destinada ao pagamento da nossa dívida pública. Essa dívida que vem sendo construída há décadas e que tem em sua parte de composição, a maior parte dela é composta por juros. Ou seja, é um dinheiro que foi emprestado para o Brasil lá na década de 60, 70, 80, 90. O tanto de dinheiro que o país emprestou vem caindo muito nos últimos anos, que o país tomou emprestado. A dependência de tomar dinheiro emprestado desses fundos monetários internacionais e bancos internacionais vem caindo, mas ainda assim é uma dívida monstruosa que se configurou nas últimas décadas e que onera pesadamente a nossa dívida. Agora, ninguém falou em auditar essa dívida. O governo, nem FHC, nem Lula, nem Dilma, e muito menos esse que sequer se pronuncia a respeito de uma auditoria dessa dívida, se dá ao privilégio, né, de usar a soberania do governo enquanto representante de um Estado nacional de renegociar essa dívida extremamente abusiva que este ano deve consumir do nosso país nada menos do que 400 bilhões de reais. Isso não é a dívida total do Brasil, isso é apenas a parte da dívida que equivale aos juros pagos por esse dinheiro emprestado. Então são 400 bilhões de reais que a gente perde esse ano em dívida. Aí, por que a gente precisa conversar sobre essa PEC? Limitar gastos em setores essenciais vai resolver o problema? Não existem outros buracos por onde o dinheiro está vazando, outras medidas que poderiam ser adotadas pelo governo para nos trazer de volta essa estabilidade, essa saúde econômica que é necessária? A questão é essa. Hoje cedo eu estava assistindo aquele canal sensacional, aquele canal de alcance global, extremamente alienante. Eu não sei porque que eu perco tempo, eu gosto de sofrer, só pode ser isso. E aquela economista incrível, urubóloga, né, que só sabe fazer notícias sobre o apocalipse, e aí quando acontece alguma coisa de fato que a gente sabe que vai dar merda, ela fala que está no caminho certo. Ela diz, não há outra alternativa para o Brasil. É um remédio amargo. A puta que pariu um remédio amargo que vai cortar gastos, especialmente na educação e na saúde. Aí ela disse, não vai cortar gasto, tem uma confusão. Vai estabelecer um teto. E aí todo ano o Brasil vai poder corrigir os gastos, por exemplo, com educação e com saúde, ajustando esses valores à inflação. O que isso quer dizer? Que um país como o Brasil, em que a educação pública e a saúde pública são extremamente deficitárias, ainda estão muito longe de se configurar como direitos universais garantidos aos cidadãos do Brasil com qualidade, significa que a gente está parando aí. Paramos. É como se a gente tivesse alcançado o ápice, e a partir desse ápice não precisa mais investir dinheiro adicional. Isso é mentira. A nossa saúde pública é ainda muito deficiente. A nossa educação pública ainda tem muito o que melhorar. E a gente está colocando um teto aí. Significa que não vai melhorar a partir daí. Qual é a tendência? Dizer que o sistema público é ineficiente e começar a política de privatização para que esses direitos sociais cada vez mais se configurem produtos, mercadorias. Aqui só tem acesso, como já acontece hoje em dia, quem tem dinheiro para pagar a escola particular, quem tem dinheiro para pagar a universidade particular, quem tem dinheiro para pagar consulta particular, para bancar convênio médico, para comprar remédio na farmácia. A gente sabe que grande parte da população é excluída desse poder aquisitivo que permite privilégios de pagar excelentes escolas, de se tratar em excelentes hospitais, de comprar medicamentos a que o governo não dá acesso por serem medicamentos mais caros ou medicamentos que não são considerados necessários, né, dentro daquela política do SUS de garantir os medicamentos necessários aos cidadãos.
E a gente começa a perceber que a população pobre, ou que tem um poder aquisitivo reduzido, vai começar a ser cada vez mais excluída, e a educação, assim como a saúde, além de todos os outros serviços, como transporte, como segurança, como habitação, que já vem sendo mercantilizados há muito tempo. A educação e a saúde, que seriam as duas últimas garantias ainda que o governo, de certa forma, bastante precária, nos garante, vai cada vez mais sofrer essa corrosão de uma lógica de privatizações que nos garante que o serviço só vai poder ser acessado por quem puder pagar. Só fazer alguns paralelos aqui, como então poderíamos reverter essa situação da saúde fiscal? 500 bilhões de reais é o estimado para esse ano em sonegação de impostos. 500 bilhões de reais é o que deixam de pagar os contribuintes na sonegação. Eu não posso sonegar imposto porque a Receita Federal me pega na malha fina, me fode grande. Se eu deixar de citar fontes, se eu ficar devendo 50 reais na folha de pagamento da Receita, os caras me acham e vêm na porta da minha casa me cobrar. Com você provavelmente é assim. Sabe quem que a Receita não cobra? Os grandes, os caras que estão lá com dinheiro escondido nas Ilhas Caimã, no Panama Papers, né? O Cunha que botou o dinheiro lá na Suíça e falou que o dinheiro não era dele. Esses caras grandes, que tem grana, que mandam no país pelo viés político, pelo viés econômico, que tem influência, esses caras não são cobrados. Enquanto a gente está aqui se fudendo, reclamando da tributação de impostos, que é pesada, que é 27,5% para quem ganha muito, para quem ganha pouco, esses caras que ganham pra caramba, que são uma mínima fração da população brasileira, vão deixar de pagar 500 bilhões de reais aos cofres públicos só no ano de 2016. E alguém está fazendo alguma coisa sobre reforma tributária? Não. Vão botar teto nos gastos na saúde e na educação. Outra questão, tributação de grandes fortunas. Ou seja, tributar com um tipo diferente de cobrança, um imposto criado especificamente para grandes fortunas que teriam aí como patamar de início 1 milhão de reais. Sabe quanto da população brasileira possui mais de 1 milhão de reais em espécie, dinheiro vivo no banco? 1,8%. Então não reclama sobre imposto de grande fortuna se você não vai pagar esse imposto. Não fica viajando a maionese defendendo interesse de milionário. E esse povo que tem mais de 1 milhão por ano, que tem mais de 1 milhão de reais ali na conta parado rendendo juros, provavelmente não vai sentir falta se tiver que pagar imposto. O cara que vive com um salário mínimo, pouco mais que isso, e que é tributado pesadamente, esse sente falta. Esse, quando tem que pagar imposto, falta dinheiro para comprar a comida do mês. O milionário vai pagar imposto, é injusto, coitado, vai ser penalizado. Ele não vai passar fome, ele não vai ficar morando na rua, ele não vai ter a conta de água, conta de luz cortada porque não pagou. A qualidade de vida dele não vai cair. Talvez ele tenha que deixar de fazer algum tipo de exagero, deixar alguma viagem muito importante para o ano seguinte, mas e a molecada agora que vai cada vez mais começar a ficar sem escola, com um sistema de educação que já é ruim, ficando cada vez mais precário? E o povo que todo mundo fala ali, né, que morre na fila do SUS, como é que fica? Aí tudo bem, esse povo pode se ferrar, pode se sacrificar. Pobre tem que ser obstinado, tem que ser o brasileiro que não desiste nunca. O milionário a gente só fica olhando, só fica aplaudindo, como ele é foda, né? Porque já que ele tem muita grana, ele não precisa pagar imposto. Aí vem os imbecis me dizer que sonegar imposto é legítima defesa. Não faz sentido. Porque quem ganha, quem trabalha, quem se fode todo dia tá pagando imposto. E os caras que têm poder político, que têm dinheiro pra caramba, são esses que vão sonegar em 2016 500 bilhões de reais. Outro ponto interessante, só na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, mas só na cidade de São Paulo, a isenção tributária aos templos religiosos deixa de arrecadar por ano 110 milhões de reais. Só na cidade de São Paulo, a isenção tributária das igrejas deixa de arrecadar 110 bilhões de reais. Imagina no Brasil, não achei esse cálculo, se alguém conseguir chegar para mim nesse número, me avisem. O pior é que a igreja, que historicamente deveria ser uma instituição de caridade, de inclusão, vem se tornando cada vez mais uma indústria religiosa. Não vou entrar aqui no debate da religião, mas a gente entende que o que está acontecendo hoje com a igreja não tem nada a ver com religiosidade, espiritualidade, está virando puramente negócio. Só na cidade de São Paulo, 110 milhões de reais deixam de ser arrecadados todos os anos por conta da isenção dos templos religiosos. Uma coisa curiosa é que enquanto tudo isso está acontecendo, os bancos estão quebrando recordes de lucros
sucessivamente. Procura aí na internet o lucro, por exemplo, do Itaú Unibanco no último trimestre, ou do Santander, ou da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. Os bancos não estão quebrando, longe disso. Assim como os 10% mais ricos do Brasil, quem diz isso é o professor da USP, Rodolfo Hoffmann, os bancos e os 10% mais ricos do Brasil nunca lucraram tanto quanto tem lucrado nos últimos anos. E aí, essa crise é de quem? Quem é que está se ferrando com essa crise? Quem é que está lucrando com essa crise? Dentro desse sistema vai ter gente que vai dizer, pô, mas aí você vai começar a tributar rico, vai começar a botar taxação, vai começar a cobrar imposto, os caras vão levar o dinheiro deles para fora do Brasil. É outra questão que a gente tem que entender. O dinheiro que fica parado rendendo juros do banco não serve para porra nenhuma. Só para render dinheiro para os rentistas que não trabalham, que estão lá vivendo da renda de um dinheiro que ele deixa lá no banco para dar para ele um percentual de retorno todo mês e que é emprestado para os pobres ferrados que estão precisando de dinheiro para pagar o aluguel no fim do mês, senão vão ser despejados, por juros altíssimos. Quem você está defendendo no seu discurso? Quem você está defendendo na hora de falar? Para que lado a corda vai arrebentar? De que lado você está nessa história? Na hora de falar que tributar grandes fortunas é um tiro no pé, porque esse dinheiro de especulação que fica reservado vai migrar para outro país. Se fosse um capital produtivo investido nas empresas, que trouxesse retorno produzindo empregos, fossem investimentos em pesquisa, em educação, em tecnologia, em saúde, tudo bem. Mas o dinheiro está parado. Hoje em dia quem tem grana não coloca esse dinheiro para gerar emprego, não. Deixa esse dinheiro parado. Deixa esse dinheiro especulando. Coloca em fundos de ações especulatórias. Esse dinheiro virtual que tende a concentrar renda ao invés de fazer a renda circular. E o grande problema é esse. Aí o governo diz que resolvendo essa crise social, as empresas vão vir para o Brasil e vão começar a gerar empregos. Já deixo a ponta para uma outra discussão aqui. Que tipo de emprego esse governo está querendo gerar aqui no Brasil, flexibilizando leis trabalhistas? Trazendo a suspensão de muitos direitos duramente garantidos ao longo de décadas de manifestações, ao longo de décadas de muito esforço de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e que agora vão ser jogados fora, por exemplo, com o pacote de terceirização de atividades fim, com essa história, né, de desonerar o empregador. Daqui a pouco vão suspender o pagamento do salário mínimo. O empregador vai negociar diretamente com o empregado. Como você acha que vai ser? Você acha que o empregador vai estar preocupado com o lucro dele ou de pagar um salário justo e digno para o trabalhador que está ali disputando vaga com mais 300 que estão na fila do desemprego? Você acha que o empregador vai avaliar a condição técnica do funcionário que vai trabalhar para ele ou vai caçar ali, especialmente nas funções que exigem menor capacitação e especialização, vai procurar ali na fila o que aceita trabalhar por menos? Já é assim nos Estados Unidos. Vê como é a situação econômica dos Estados Unidos, para além de Hollywood, né? Para além da imprensa fantasiosa, que não fala para a gente os problemas graves que grandes cidades enfrentam. O cinturão da ferrugem, que no passado foi o Manufacturing Belt, que hoje está largado. A cidade de Detroit que declarou falência faz 3 anos, porque não tinha dinheiro para conseguir se manter. É esse modelo? O modelo da China, de colocar os trabalhadores e trabalhadoras em modelo análogo à escravidão, trabalhando pra cacete, sem nenhum direito. Ah, porque isso é regalia, 13º é regalia, férias é regalia, descanso remunerado é regalia, afastamento por saúde remunerado é regalia, licença maternidade é regalia. A gente está querendo trazer de volta o trabalho escravo, então, para que o senhor do engenho volte a ter lucro. E é exatamente assim que deve acontecer. A molecada fora da escola, porque vai se tornar privada, vai virar uma mão de obra barata, porque não vai ter escolha de onde arranjar dinheiro. O trabalho flexibilizado, as relações trabalhistas e as garantias sociais completamente precarizadas. Quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Quem é que vai pagar essa conta? E nem no hospital a gente vai poder ser atendido depois, porque vai sucatear também. Já ouço conversas de que o SUS não serve para nada. De fato, o SUS tem que melhorar muito. Mas é ele que garante que muita gente não morra. Morre muita gente na fila. Imagina se não tivesse sequer o hospital e a fila. Para onde iria esse povo? Ah, mas aí dá para pagar depois, porque aí vai gerar mais emprego, vai ganhar mais dinheiro, vai pagar escola particular e vai pagar consulta particular. Será? Vocês acreditam mesmo nisso, quem defende isso? Sem garantia de salário mínimo, você acha que alguém no Brasil vai começar a ter salários maiores a partir daí? O lucro das grandes empresas virá dessa exploração, assim como tem acontecido na China e na Índia, assim como há tanto tempo acontece no México, assim como vinha acontecendo no Brasil, e não fossem as garantias trabalhistas, a situação seria muito pior. É uma lógica de exploração explícita. E o silêncio da imprensa, da grande imprensa com relação a isso,
é mordaz, porque são justamente os maiores beneficiados desse sistema de exploração e de negação de direitos essenciais que controlam a imprensa, que controlam os meios de comunicação, que manipulam completamente o povo, né? E que ocultam, que invisibilizam quem está lá em Brasília lutando pelos nossos direitos, quem está se manifestando, quem está protestando. Aí aparece, né? Manifestantes atacam polícia. Calma, será que a ordem é essa mesma? Né? Será que a própria força da polícia não percebe que também serão afetados, também serão prejudicados? Ou a gente acha que todo mundo vai aceitar isso numa boa e a gente vai voltar a aceitar a escravidão de boinha, tranquilamente? Aí aparece naquela outro canal Picareta, né? Que é uma variação do primeiro tema. Que é fácil, para quem se preocupa aí com a reforma previdenciária, que ainda é outro assunto, é só juntar 1 milhão antes dos 60 anos, que aí você tem uma renda fixa de 5 mil por mês até morrer. Pô, por que eu não pensei nisso antes? Juntar 1 milhão até chegar aos 60 anos. Faz a conta. Quanto você consegue economizar por mês até juntar seu primeiro milhão? Fácil, né? Para quem já nasceu em berço esplêndido, para quem já tem esse dinheiro na conta, para quem tem de rentismo quase isso todo mês, aí é sossegado. E aí a gente entende por que a desunião do povo é tão nociva. O Estado contra o qual os liberais, né, ou pseudo-liberais tanto lutam, virou uma ferramenta, foi totalmente instrumentalizado e hoje está a serviço dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, dos interesses mercantis, exploratórios, completamente descomprometidos com a segurança social da população, com o bem-estar social da população. Esses são os grandes donos do mundo, esses são os grandes líderes que governam hoje de maneira supranacional e transnacional a política global. E contra esses é difícil se levantar, porque você não faz impeachment contra um grande CEO de uma corporação. Você não consegue nem descobrir quem é o cara que é o dono de tal empresa, porque não existe. A empresa está diluída em ações que estão espalhadas no mercado financeiro do mundo inteiro. E o Estado virou cúmplice, é partícipe, é o eixo que garante o controle da população através da violência e através da burocracia para garantir que uma mínima fração do mundo se beneficie às custas da exploração e da marginalização da ampla maioria que está voltando agora a trabalhar em condições análogas à escravidão, no modelo vendido para nós como a solução de alguma crise. É um problema grave. Só para a gente ter ideia, esses 500 bilhões de reais que são sonegados por ano equivalem a 10 vezes o gasto do governo federal em programas como Bolsa Família e mais de 4 vezes tudo que o governo federal gastou com o programa Minha Casa Minha Vida, um que garante que a pessoa não morra de fome e outro que garante que a pessoa tenha teto. Ou seja, 500 bilhões de reais sonegados mostram pra gente que o que está quebrando o Brasil não é o assistencialismo do governo, que até então garantia teto e uma renda mínima, miserável, insuficiente, mas que ainda assim permitia que a pessoa pudesse comprar o mínimo ali para não passar fome. A indignação com relação à aprovação dessa lei é indizível. Por isso é necessário que a gente saiba dos prejuízos que ela vai nos trazer pelos próximos 20 anos. São gerações condenadas a esse modelo e é necessário que nós tenhamos clareza para nos posicionar. E não há outra forma, uma vez que a nossa política está vendida a esses mercenários completamente corruptos que não tem nenhuma vergonha a mais, e a imprensa é cúmplice disso, parou de falar de corrupção. É uma vergonha atrás da outra essa história dessa lista do Odebrecht, que cada dia tem nome novo aparecendo, e a indignação não existe mais. O problema foi completamente condensado em cima de uma pessoa de um partido, e depois que ela foi afastada do poder, parece que está tudo bem, que agora está tudo bom, que agora tudo se resolveu. Não é assim. A gente nem começou ainda a sentir o estrago que esse governo golpista que se enfiou no poder através de manobras políticas com amplo apoio da imprensa e de grandes instituições que se beneficiam desse golpe, tramam para voltar a nos colocar numa condição de subserviência, de servidão moderna. Pesquisa na internet os dados que eu trouxe para você, para ver se tem algum exagero, para ver se tem alguma distorção, e você vai ver que o buraco ainda é mais embaixo.
Cadê o povo que estava na rua se manifestando? Essa é a minha pergunta, porque se não tiver agora a mobilização da população, aí é que a gente está rendido mesmo. Vamos assinar a nossa carta para voltar para o tempo da escravidão. Infelizmente é um tema duro, é um tema complicado, que pode ser desenvolvido de várias outras formas. Essa não está sendo uma semana boa para o nosso país. E eu deixo aqui as provocações, as reflexões. Não deixem essa inquietação ficar simplesmente no like que você vai deixar aí no vídeo. Leve isso para frente, porque se a gente não assumir a responsabilidade enquanto povo, cada vez mais o Estado a serviço do capital privado vai pisar na nossa cara e a gente vai perder direitos que não vão mais ser reconquistados. Perder direito é muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais sorrateiro do que lutar pela conquista desses direitos. Não percamos os nossos direitos. Não fiquemos alienados à sombra dessa indústria cinematográfica que se vende como noticiário e tenhamos atenção para que, como povo, possamos assumir nosso papel de cobrar duramente, de reivindicar, de exigir que o Estado volte a ser aquele que serve ao povo e não ao capital especulativo. Tome partido, se decida, porque se você ficar na neutralidade, a gente está fudido. Infelizmente, a mensagem que eu tenho para nós hoje é essa. Se tiver dúvida, se tiver pergunta, se tiver algum comentário, deixa aí. Definitivamente hoje não é um dia tranquilo. Paciência para quem finge que nada disso está acontecendo. Ignorar esse problema não vai livrar você de ser punido pelas mesmas sanções que estão sendo aplicadas para a maior parte da população brasileira formada por trabalhadores e trabalhadoras. É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado.